conjuntos de minúsculos grãos produzidos pelas plantas angiospermas como forma de reprodução, no caso sendo o gameta masculino dessas flores, onde as abelhas coevoluíram junto com elas, auxiliando na transferência de um pólen de uma flor para outra flor, seja na mesma planta ou seja em outra planta. A abelha se beneficia desse pólen porque ele contém carboidrato também, mas diferente do néctar, proteínas, bastante aminoácidos, é um dos únicos alimentos que contém todos os aminoácidos essenciais e várias vitaminas, mas que infelizmente algumas pessoas, muito erroneamente, para não usar termos chulos aqui, têm chamado simplesmente de lixo para as abelhas. É um absurdo sem tamanho, que já vinha me chegando aos poucos, mas no vídeo passado aqui no YouTube, né, no vídeo da semana passada, o vídeo passado foi resposta dos outros comentários. Mas muitas pessoas vieram abismadas que eu estava aproveitando o pólen das abelhas, porque aquilo era lixo. Alguns relatos chegaram lá no Instagram de pessoas jogando esse pólen fora, porque tinham falado para elas que era simplesmente lixo. Pólen que está no pote fechado é lixo, segundo algumas pessoas falaram na internet, ou alguns de vocês entenderam errado. É um absurdo sem tamanho, pessoal. Não dá para acreditar. Há um tempo já vinham falando sobre isso, mas eu não estava dando importância para o assunto, mas pelo que eu vi, é mais importante do que parece. Infelizmente, muitas pessoas não têm a capacidade de filtrar o conhecimento aqui na internet. Então, se você segue alguém aqui que falou que o pólen é lixo e pronto, para de seguir essa pessoa, não agrega nada para você. Não faz o menor sentido. As abelhas coevoluíram com as flores para aproveitar esse pólen. Se a gente for ver detalhe por detalhe dentro do enxame, em algum momento esse pólen pode se tornar pura e simplesmente lixo. Mas afirmar que pólen é lixo, que pólen em pote fechado é lixo, é um absurdo sem tamanho, sabe? É inacreditável que isso esteja ocorrendo. Mas a internet, da mesma forma que dá voz para disseminação de bom conteúdo, dá voz também para disseminação de maus conteúdos. Então, muito cuidado, saiam de clickbait, saiam de. Sabe, esses dias acabou aparecendo para mim lá um vídeo de como que é? Acho que é milhões de abelhas num dia, sabe? É uns negócios muito absurdos assim que, por um outro lado, quem vai para esse tipo de vídeo merece, tá? Merece. Quem não merece são as abelhas, que morre abelha todo dia por falta de manejo, por manejo incorreto, por abelha transportada de forma incorreta, por invenções que vocês aceitam na primeira coisa que a pessoa fala, vocês aceitam. Tem que ter um método científico, pessoal, tem que ser estudado, tem que ser testado em vários enxames, tem que ser replicável. Se você procurar hoje na internet, estudo científico, pólen igual a lixo, você não vai achar nada. Nada, não tem um estudo científico, não tem nada analisando o pólen e chegando à conclusão que ele é lixo. Tem uma ou outra análise que fizeram de um determinado pote de pólen de uma determinada abelha que chegou num ponto onde o pólen já tinha dado as suas contribuições ali alimentares e o final era lixo, mas não foi analisado o enxame inteiro, não foram analisados vários enxames, não foram analisadas várias espécies por bastante tempo. É assim que se faz estudo, é assim que se chega a uma informação. Né? Você tem que ter um N, um número de indivíduos pesquisados, um número de potes pesquisados, um número de enxames, espécies diferentes, várias análises, acompanhamento de quando esse pólen chegou, há quanto tempo tinha aquele pólen ali, aquele pote ali. Então, é, é inacreditável, como eu acabei de falar. Mas, indo, então, no assunto, as abelhas coletam o pólen dessas flores, trazem para dentro. O pólen, no primeiro momento, ele não é digerido facilmente pelas abelhas, pela gente também não. Tá? Então a gente consome e não sai, não aproveita 100%. Um pouco ele vai sair intacto porque ele tem uma série ali ele tem uma série de camadas ali de proteção, né? De capinhas, para ser mais resumido, ele tem uma série de capas. Então, para isso ser digerido por meio de enzimas, tanto das abelhas como dos micro-organismos que existem dentro do enxame. Então, por isso, boa parte do pólen das abelhas ele é fermentado. Então, por que eu falo boa parte? Porque algumas abelhas, se a gente for ver, ela tem um pólen bem seco. Então, seria interessante fazer estudos a respeito desse pólen também. Né? A tubuna, borá, as melíponas no geral, fazem um pólen pastoso. Mas já está aí, já tem um pólen mais seco. A marmelada tem um pólen muito seco. Né? Então, seria interessante, né, ver esse estudo aí. Porque, no caso, as abelhas aproveitam o pólen fermentado. Então, ele é mais líquido.
E depois de muito tempo, o que vai sobrar ali vai ser só essas capinhas. E isso a gente poderia considerar lixo, pode ser considerado lixo. Mas é depois de um tempo, são potes mais antigos. Muitas vezes as abelhas fazem a limpeza, né? Quando você fala abelha nativa e lixo, você chega à conclusão, né? Você vai lembrar que elas colocam esse lixo para fora, na imensa maioria das vezes. Algumas espécies, como é o caso da miringuaçu, ela deixa acumular um pouco de lixo ali dentro. Mas quando falta espaço, ela vai lá e limpa, né? Então é complicado a pessoa conseguir chegar à conclusão de que pólen dentro do enxame igual a lixo. Sabe, é um negócio muito... É um absurdo, assim. Mas então, o pólen que você vai ver dentro dos seus enxames, na imensa maioria das vezes, é um recurso valiosíssimo. É um recurso valioso, por quê? Por que elas armazenam vários potes? Porque, além do tempo que precisa para fermentação, não é sempre que existe esse produto na natureza. Então você vê as abelhas aumentando o número de potes para quem cria abelha de verdade, para quem tem a prática com as abelhas, abre o enxame, você vê vários potes de pólen, depois de um tempo, principalmente no inverno, você vê que elas consumiram aquilo, ou uma questão para você ver essa questão do lixo, né? Quando você tira o pote de pólen de uma abelha e coloca em outra, se essa abelha está precisando, 30 minutos, não, 15 minutos depois, você vai ver várias abelhinhas ali consumindo aquele pólen dos potinhos, principalmente as abelhas jovens, que precisam mais desse recurso para se desenvolver. São abelhas que estão em crescimento, né? Lembra que eu falei que o pólen tem muita proteína, muito aminoácido? Então, principalmente são as abelhas jovens que consomem esse pólen, além dele ser constituinte fundamental para o alimento larval, né? O alimento larval, onde vai na célula de cria, a rainha coloca o ovo, ele é constituído de mel e pólen. Então ele é fundamental para o enxame, não tem como chegar à conclusão de que pólen em pote fechado é igual a lixo, senão as abelhas teriam que estar entrando sempre com pólen, e isso não ocorre. Algumas épocas não tem pólen na natureza. E como as abelhas sobrevivem? Quando você por exemplo, eu já cheguei a deixar, devido à transferência, uma borá fechada há 8 dias. Eu abri e tinha postura. Então eles ficaram 8 dias sem entrar pólen e ainda estava tendo postura. De onde veio esse pólen? Veio dos potes. Então não é porque está no pote. Infelizmente tem gente fazendo essa afirmação. Pólen está no pote, é lixo. E algumas pessoas, na inocência, têm jogado esse pólen fora, que é um recurso muito mais escasso na imensa maioria das vezes. Vai depender de região para região, época para época, mas no geral falta mais pólen do que néctar. É por aqui, felizmente, tem tido uma boa oferta de néctar, eu já não tenho mais utilizado bombons. Peguei o pólen das jataís para facilitar o desenvolvimento de algumas divisões minhas, mas no geral eu tenho mais ajudado com néctar, no caso o xarope, do que com pólen. Já não faço bombom de pólen há meses mesmo, já vai fazer mais de um ano já. Então, essa questão de um recurso fundamental, rico, e que às vezes as abelhas não encontram. E a pessoa vai lá e joga fora. Né? Então as abelhas fazem esse aproveitamento do pólen fermentado. Eu não sei dizer como é o caso das abelhas que armazenam esse pólen mais seco. Né? Nas apis, esse pólen é armazenado seco. Vale lembrar também que o pólen que você encontra em grãos, que também é muito importante, né? Um gancho dentro, uma aspas dentro de outra aspas. Aspas não, né? Um gancho dentro de outro gancho, que o pólen de apis é uma das maiores fontes de contaminação por cria pútrida, que é uma doença de apis transmitida para a nativa. Isso é muito importante falar, que as abelhas nativas não possuem doença, e algumas entidades estão tentando demonizar o transporte, a venda de enxames, falando de doença de abelha nativa. Não tem. Se um dia forem tentar proibir alguma coisa relacionada à doença de abelha nativa, tem que proibir o transporte e comércio de apis. Tá? Então, gravem isso, que pode ser que no futuro a gente vai precisar brigar por causa disso. Mas por enquanto não. Só que essa questão, toda a questão sanitária das abelhas nativas, se algum dia isso for algum impedimento, vai ter que ter impedimento também para apis. Tá? Não é o caso, espero que não chegue a esse ponto. Né? A apicultura também é uma atividade muito importante, mas, voltando no pólen que você encontra em grãos, ele não entra para dentro do enxame. O que acontece? Você coloca uma telinha em frente ao enxame de apis, e a abelha vai buscar o pólen no ambiente. A hora que ela vai entrar, ela está com a corbícula cheia. Então ela está mais larga, a abelhinha. Então ela vai entrar, ela vai ser forçada, as perninhas dela são forçadas ali. Dependendo do tamanho da abelha e do dimensionamento dessa tela, pode até arrancar as pernas, mas é porque está mal dimensionado, né? Então tem que ser bem justinho. É bom até que entre um pouco, porque o enxame lá dentro precisa do pólen, mas o que acontece? Na maior parte das vezes, esse pólen vai descolar das perninhas e vai cair numa bandeja embaixo. Então, quando a gente compra o pólen de apis, é basicamente o pólen que foi tirado da flor, ele não entrou no enxame.
Então, mesmo na apis, dentro do enxame, é comum que as abelhas deixem o pólen velho também sem aproveitar, o que poderia acontecer na nativa, num ambiente onde tem muito espaço, né? Então, poderia as abelhas, sempre tendo oferta, elas sempre estão buscando por questão de instinto. E isso é um acúmulo grande, esse pólen mais velho acaba sendo esquecido ali, como acontece com as apis. Nas apis é muito comum você descartar os quadros, por quê? Aquele pólen já está ressecado ali dentro do favo, e é mais difícil da abelha aproveitar. Então, como ela está sempre conseguindo, ela não faz aquele aproveitamento. Mas no caso das nativas, não precisa, pessoal, elas fazem a limpeza. Eu já cheguei a observar, se eu não me engano, no outono de 2019, depois, infelizmente, eu não consegui observar mais, mas no mínimo 3 matrizes de mandaçaia em revisões periódicas. Numa revisão, né, num dia eu revisei alguns enxames, e em 3 enxames, 3 matrizes muito fortes, eu encontrei 3 a 4 potes de pólen fervendo de larvas de forídeo. Isso mesmo. E Carlos, o que você fez? Não fiz nada, pessoal. Naquela época eu já tinha um entendimento de diagnosticar a situação do enxame. Então a caixa estava saudável, super populosa, sadia, sem frestas, com boa postura, um bom número de abelhas. Então eu falei, é elas que deixaram, né? Cheguei à conclusão que foram elas que deixaram. E eu estava certo. Uma semana depois eu fui ver, o pote estava vazio e não tinha forídeo. Então, talvez para facilitar, né, delas lidarem com essa massa, que no caso da mandaçaia fica uma massa mais líquida, uma pasta, elas deixaram os florídeos se proliferarem, que é normal, né? Muita gente abre lá a sua matriz linda e forte de mandaçaia, vê uma mosquinha de forídeo e já quer trocar um enxame de caixa. Não é assim, né? É possível que eles entrem e não esteja nada de errado. Então, isso aconteceu, né? Como eu falei, elas, por todo que eu entendi ali, outras pessoas já relataram, usaram dos florídeos para fazer a limpeza. Então, quando a gente fala de lixo, as abelhas colocam para fora. Você não precisa se preocupar. No máximo, no máximo, no máximo, numa troca de caixa de um enxame bem velho, bem grande, lá no fundo do enxame, onde você vai encontrar alguns potes, os primeiros potes de pólen, você pode encontrar um pólen muito velho. Daí, tudo bem você jogar ele fora. Como que vai ser esse pólen velho, Carlos? Eu não encontrei fotos agora. Eu já, umas 2 vezes que eu fui trocar de caixa, eu vi isso, mas ele é mais esverdeado, ele já está mais seco. Por quê? No caso das abelhas que usam pólen fermentado, ela vai pegar aquele líquido ali, né? Que é a parte digerida ali do enxame, do pote de pólen. Então ele vai estar mais ressecado, mais esverdeado. Então você pode jogar isso fora, né? No geral, não precisa se preocupar com isso, né? Eu acho que é um assunto que foi levantado de forma clickbaitosa mesmo, para não falar outra coisa, sabe? E talvez seja interessante ter sido levantado esse tema para que mais estudos sejam feitos. Como eu falei, estudar o pólen de uma marmelada, estudar o pólen de uma mirim preguiça, estudar o pólen de uma jataí, que é um pólen mais seco. Das mirins também um pouco mais seco, né? Mas das escaptotrigonas, das tetragonas, no caso da borá e das melíponas, ele é pastoso. Então tem toda essa questão do líquido ali, que ele é a digestão dos micro-organismos que estão no pólen e tudo mais. Então não precisa se preocupar com essa questão, não precisa jogar fora, não joguem fora. Tem uma transferência da isca, Carlos, o que eu faço com o pólen? Eu meto o pé nele para não ter forídeo porque é lixo? Não, guarda esse pólen. No caso de jataí, eu já falei para vocês diversas vezes aqui. Gente, já são mais de 350 vídeos aqui no canal. Então muita gente chega agora, Carlos, X coisa, tal coisa. Tá quase tudo aqui no YouTube. Então eu já falei diversas vezes na transferência. Pega esse pólen, se a abelha está saudável, se é um enxame que, no caso da jataí, é uma espécie que para dar forídeo, você tem que ter feito muita coisa errada. Um enxame saudável, já coloca na transferência para ela. Ou no caso é uma mandaçaia, uma tubuna, guarda na geladeira e depois de uns 3, 5 dias devolve para elas. A transferência, pessoal, é pólen novo ali. Não vai ser pólen velho, não tem por que jogar fora, meu Deus do céu. Realmente, tomem cuidado com as suas fontes de conteúdo. Enxames morrem devido a isso, né? Então, resumindo, o pólen é um recurso valiosíssimo, que pode vir a ser lixo dentro do enxame, mas que as abelhas nativas sabem lidar com isso. No máximo, uma transferência de caixa, você vai selecionar esse pólen e jogar ele fora. Também tem a teoria de que ele vai ajudar como isolante térmico, né? Por isso também, são duas coisas, né? Porque o pólen geralmente fica perto do ninho. Por quê? Porque as abelhas jovens que estão nascendo vão consumir ele, porque ele vai fazer parte, mais coisa, né? Então, né? As abelhas jovens vão consumir ele, as abelhas jovens estão perto do ninho. Ele é usado no alimento larval, então tem que estar perto ali, né? Para facilitar. E essa fermentação, ela gera calor.
Então isso auxilia no controle térmico do ninho, seja ele fermentando ou também talvez esse pólen já parado, a fermentação, talvez ele ajude ali no isolamento. Então ele tem as funções dentro do ninho. Vale lembrar, tem muitas pessoas aí falando que o lixo, esse pólen lixo, ele vai ajudar no calor, na fermentação. Pessoal, a fermentação é um processo que gasta energia. O que acontece? A levedura ali, ela vai consumir o açúcar e vai gerar algum outro produto, né, para gerar calor. Não tem como gerar energia a partir do nada. Então, o carro ele consome combustível, a gente consome carboidrato, a planta também. Então, tudo para gerar energia, no caso da fermentação, para gerar calor, ela tem que consumir alguma coisa. Então, se ali já acabou o alimento, só tem lixo ali dentro mesmo, já não tem fermentação, tá? Vale lembrar desse conceito aí que algumas pessoas vão passando e nem param para analisar, né? Não estou falando de você que está consumindo conteúdo, mas quem está aqui no meu lugar produzindo conteúdo deveria se preocupar em fornecer algo que faça sentido, né? Então, o pólen, quando ele é só lixo, não tem como ter fermentação ali, porque já consumiu o que tinha que consumir. Né? Não tem como algo ficar gerando energia infinitamente, né? Teria que ter ali o consumo no caso, do carboidrato que existe no pólen. Então, não se preocupe com isso. Podem aproveitar o pólen de outras, principalmente de uma espécie para a mesma espécie, porque além de levar esse recurso alimentar, você está levando os micro-organismos para o enxame. Então, muitas vezes, dentro do enxame, não muitas vezes, né? Dentro do enxame de abelhas nativas, existem milhares de micro-organismos, fungos, bactérias, pequenos insetos, que auxiliam ali no desenvolvimento do enxame. E muitas das espécies, dentro do alimento larval, tem fungos ali que protegem as larvas de outras bactérias. Então isso é muito interessante, esse assunto. Abordagem para um outro vídeo, né, os micro-organismos que ajudam as abelhas. Não é só micro-organismo maléfico, né? A boa parte é benéfico e auxilia as abelhas. Então, quando você transfere ali potes de pólen para um enxame novo, por uma divisão, você está fornecendo os micro-organismos que aquela espécie geralmente tem. Ah, Carlos, de uma espécie para outra. Pessoal, nas flores ela já tem um contato. Não tem doença de abelha nativa. Então, por tudo que eu vi, eu não me preocupo em transferir o pólen de uma abelha para outra. É claro, o que a gente tem que tomar cuidado aqui também, isso que tem que falar detalhe por detalhe, mas é importante lembrar que o pólen, né, o pólen fermentado, ele é ácido e ele é um dos maiores atrativos para forídeo. Então, se você tem um enxame que está debilitado, corre o risco de forídeo, ou já tem algumas mosquinhas ali dentro, e você não tem certeza que aquela população é suficiente para lidar com esses forídeos, não forneçam o pólen aberto. Tá? Passem na cera e ainda assim tomem muito cuidado, principalmente quando é pólen fermentado. No caso da jataí, ele é um pólen bem mais seco. Quem já experimentou já viu, né? Você pega na mão, ele esfarela, assim. Você nunca vai fazer isso com pólen de manda-saia. Você vai ficar com a mão toda suja de pasta de pólen. Então, se o pólen for pastoso, passem na cera e ainda assim tomem cuidado como vão fornecer isso para suas abelhas se elas estiverem debilitadas. Se for um enxame forte, beleza, tá tudo certo. Você vai ajudar demais o seu enxame. Então, aproveitem o pólen, não joguem fora, deixe que as abelhas façam a limpeza. O próprio lixo do enxame. Ah, Carlos, estou fazendo uma revisãozinha aqui, achei um montinho de lixo ali, vou ajudar. Beleza. Mas tem muita gente, Carlos, quantas vezes por semana eu preciso abrir um enxame para tirar o lixo dele? Não façam isso, basta não atrapalhar. Uma coisa que as pessoas fazem que atrapalha demais o enxame é a alimentação diária. Tá todo dia abrindo enxame para colocar 50 ml de xarope. Né? Vai dar 350 ml por semana, um enxame que provavelmente, se ele está precisando de ajuda, ele não precisa de 350 ml por semana. Então, você está dando trabalho diário ali para as abelhas. Poderiam estar fazendo limpeza, defesa contra forídeo, reorganização do enxame, vedação de frestas. Então, muitas vezes, basta não atrapalhar, não tirar pólen do enxame, não tirar lixo, né? No máximo ali, no caso das mirins, ajudar com uma célula de cria que fica para trás, que ela tem mais dificuldade de limpar, mas ainda assim ela faz a limpeza. Eu tenho mais de 20 mirins guaçus aqui, uma vez ou outra que eu vou tirar a célula de cria para ajudar ela. Elas botam lixo para fora. São preguiçosas, são meio... não vou falar porcas porque não é uma sujeira, né? É a célula de cria ali só seca, que já nasceu a abelhinha. Mas são preguiçosas demais. Elas que deveriam ter o nome de mirim preguiça, são elas, mas elas colocam, no máximo você dá uma ajudinha ali,
tomando cuidado para não jogar a abelha fora, né? Entre as células de cria ali, acaba ficando muita abelhinha. Então, pessoal, relacionado ao pólen é isso. Mais uma vez, pelo amor de Deus, tomem cuidado com vossas fontes de conteúdo. Tem muita coisa boa aqui no YouTube, mas também vai ter muita coisa ruim, né? O tema das abelhas nativas acaba sendo muito interessante e gera bastante visualização, dependendo da forma que você aborda ele, principalmente clickbaitosa. Em partes, alguns merecem se prejudicar por causa disso, mas pior de tudo, enxames sendo prejudicados. Então, vamos ter responsabilidades na criação das abelhas. Não são elas que decidem vir na caixa, ficar no lugar que estão. Somos nós que tomamos essa decisão. Ah, Carlos, a abelhinha enxameou numa caixinha de sapato que eu tinha lá. Não, beleza, nesse caso foi ela que escolheu, mas no geral, somos nós que fazemos as escolhas. Então, nós somos responsáveis por ela. Nada de desperdiçar pólen e é um recurso muito, muito importante. Mas é isso, pessoal. Deixe os comentários aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar o gostei. Um abraço, até o próximo vídeo. Não me deixe de seguir lá no Instagram, onde a gente tem uma outra comunicação lá, um pouco mais... É diferente aqui do YouTube, né? Então, carlosalmeida.irapitã lá no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.